Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos nesse instante. Sejam os nossos primeiros pensamentos de louvor e gratidão a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos que dirigem os trabalhos desta casa espírita. Agradecimento que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida e principalmente nesses instantes, quando a misericórdia do Pai nos permite a realização do nosso aprimoramento espiritual através da evangelização dos nossos espíritos. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8º, hoje é a leitura feita do item 18, quando trata das lições de Jesus, quando criancinhas que foram levadas à sua presença para que ele impusesse as suas mãos, haviam sido dali quase retiradas pelos seus discípulos, e Jesus chamou a si: deixai que venham a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Esse item está no capítulo 8º. Bem-aventurados os que são puros de coração, porque verão a Deus. É a sexta bem-aventurança do sermão que Jesus realizou sentado no monte, quando à sua frente uma multidão de criaturas enfermas de toda sorte, os doentes do corpo, doentes da alma, criaturas em sofrimentos terríveis. Jesus, apiedando-se desses irmãozinhos e orientando aos discípulos, disse das bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, aqueles que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os que têm puro o coração. São as condições essenciais que Jesus nos deixou para que nós pudéssemos realmente encontrar a paz, encontrar a felicidade, que é o objetivo de todos nós aqui no planeta Terra. Nós aqui estamos cumprindo compromissos sérios, assumidos no plano espiritual, quando desta oportunidade reencarnatória, e o nosso objetivo é que nós possamos realmente cumprir esses compromissos, saindo desta experiência com êxito, havendo transposto dificuldades diversas, mas realizado a evolução a que nós nos propomos, que é realmente caminharmos rumo à perfeição do nosso espírito. É para isso que nós fomos criados, simples e ignorantes, mas destinados com esse objetivo, a missão de trazer a todos nós, a toda a humanidade, a lei de Deus, que é a lei de amor. As bem-aventuranças revelam o que nós devemos fazer para alcançarmos o reino dos céus. Nós devemos ser humildes, nós devemos ser misericordiosos, perdoar os nossos irmãos, devemos transmitir a paz, devemos ser puros de coração. O que é essa pureza de coração? Nós podemos definir a pureza de coração como sendo
a ausência das influências negativas e daquelas condições que impedem o nosso aprimoramento espiritual. Se nós tivermos fora do nosso mundo interior a maldade, o orgulho, a maledicência, a luxúria, o egoísmo, nós estaremos com o nosso coração limpo dessas imperfeições. Jesus, então, toma, conforme a página escrita por João Evangelista, a criança como o exemplo dessa pureza. Não que a criança já esteja com seu espírito puro. Não, é que nessa fase da vida, o coração infantil ainda está liberto das suas imperfeições, de tudo aquilo que traz do seu passado, muitas vezes delituoso demais. Mas nesse período, isso está ainda embotado. Então, Jesus toma a criança como símbolo da pureza, porque a criança, ela possui aquelas qualidades que nós devemos buscar para a nossa conduta, para o nosso comportamento, para o nosso relacionamento com todas as criaturas, com todos aqueles que compõem o nosso mundo, a nossa vida de relação. A criança, ela é humilde, a criança é simples, a criança tem amor, a criança tem ânsia de conhecimento, a criança tem perseverança, persegue aquilo que deseja, a criança tem inocência, a criança tem docilidade, a criança tem esse conjunto de qualidades que compõem aquele espírito que ainda da nossa existência. Jesus não diz que a criança deve ser como um adulto, mas diz que os adultos devem se comportar como a criança. De que forma que nós devemos entender isso? É nós, em recebendo as lições do Evangelho, nós assimilarmos todas essas lições, colocarmos no nosso coração e colocar em prática tudo isso que nós temos recebido como orientação principal para as nossas vidas. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho. Na nossa vida, nós temos caminhos diversos que nós seguimos. Nós temos caminhos que levam à perdição, nós temos caminhos que levam aos desequilíbrios, nós temos caminhos sem volta, caminhos sem saída, caminhos sem fim. Muitos dos nossos irmãozinhos na terra seguem por caminhos que trazem o sofrimento, trazem a dor, o caminho do crime, o caminho do desequilíbrio, o caminho das drogas, o caminho das bebidas, o caminho do jogo, o caminho do sexo desregrado, e vão encontrar no final dessa trajetória um sofrimento proporcional ao caminho que tenham seguido, porque nós sabemos, somos dotados do livre-arbítrio, que é quando nós temos duas ou mais oportunidades de um caminho a seguir, aquele que nós escolhermos, nós somos responsáveis pelas consequências que vierem da nossa decisão. Há muitos que trilham o caminho do bem e encontram a paz, encontram a felicidade. Há os que
encontram e seguem o caminho da caridade, aí encontram o caminho que haverá de levar à perfeição. Nunca nós vimos na história da humanidade, como nos dias que nós estamos vivendo atualmente, necessidade maior de nós colocarmos e seguirmos no nosso caminho os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. Quando Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, exatamente ele não está se referindo à sua pessoa, mas ao seu ensinamento, ao Evangelho, que o Evangelho é o caminho que nós devemos seguir para encontrarmos o objetivo que nós almejamos. É a verdade, o Evangelho é a verdade porque o Evangelho é eterno. Atravessa os tempos, atravessa os milênios e os ensinamentos são sempre atuais. O caminho, a verdade e o Evangelho é a vida, porque Jesus nos trouxe esses ensinamentos para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E se nós nos alimentarmos do Evangelho, certamente nós estaremos traçando para nós uma vida serena, uma vida de paz, uma vida de realização, uma vida na qual nós sairemos exitosos, retornando ao plano espiritual, tendo cumprido com muita determinação, com muito êxito, os compromissos por nós assumidos. O Evangelho de Jesus, como caminho, verdade e vida, ele nos dá a orientação exata, a luz, o roteiro que nós devemos ter sempre em mente para realizarmos aquilo que nos compete com muita alegria, com muita responsabilidade, na certeza de que nós, em assim agindo, estaremos no caminho certo, no caminho seguro. A criança, quando Jesus tomou-a como exemplo da pureza do coração, com todas as qualidades que tem, essa criança é um espírito que retorna não para iniciar uma vida, mas para dar continuidade às suas existências. Então, levar Jesus à criança é exatamente fazer o que as nossas casas espíritas têm feito constantemente: evangelizar esses espíritos, para que desde cedo as criancinhas já recebam Jesus como o guia e modelo da sua vida e se transformem em criaturas de caráter, em homens de bem, em homens que realmente irão cumprir as suas tarefas, irão realizar tudo aquilo que é da competência de cada um. A Casa Espírita oferece a evangelização, oferece às crianças essa condição de receberem o ensinamento do Evangelho, receberem a orientação de Jesus. Mas é importante nós não nos esquecermos que os pais igualmente têm necessidade de se evangelizar. Não adianta os pais deixarem as crianças na porta da casa espírita e irem se divertir. É necessário que os pais também participem desse movimento de evangelização, porque o lar é a primeira escola e a escola mais importante para essa educação, para a formação das criaturas. A responsabilidade de pai e mãe na educação dos filhos é de fundamental importância, porque quando o lar é evangelizado, a vida da família é outra, a vida da família é diferente. Porque se
aqui na Casa Espírita, as crianças recebem a orientação de como deve entender a vida com responsabilidade, entendendo já desde a infância de onde vem, o que está fazendo aqui, o porquê de tudo aquilo que ocorre na vida e qual é o destino de cada um. Se chega em casa e não encontra respaldo para tudo isso, a evangelização da Casa Espírita vai ser um conhecimento muito importante para aquela criança. Mas o exemplo dos pais é o fundamental. Por isso que, quando Jesus chama as crianças como exemplo da pureza de coração, é importante que nós ofereçamos Jesus para as crianças. Porque à medida que as famílias forem se evangelizando, os lares foram se tornando mais cristãos no exercício, na prática da caridade, na prática do respeito, na prática do amor, nós estaremos oferecendo à sociedade homens melhores, criaturas melhores, e nós estaremos participando realmente da construção de um mundo novo. Esse é o exemplo de Jesus. Vinde a mim, as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Não é para eles, é para os que se lhe assemelham. Quer dizer, aqueles que conseguirem realmente, dentro do seu mundo interior, tirar todas as imperfeições, colocando virtudes, colocando qualidades, a fim de que nós realmente nos transformemos num mundo melhor. Estamos passando no planeta Terra por momentos muito sérios, momentos de transformação, momentos de saída de um estágio de provas e expiação para irmos a um mundo de regeneração. Esse momento já está aí. Agora depende de cada um de nós, se nós acompanharemos o mundo novo ou se nós ficaremos estacionados, nós perderemos as oportunidades que nos estão sendo oferecidas. Vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. É nesse sentido que o ensinamento de Jesus se torna cada vez mais maravilhoso. Aqueles que alcançarem a pureza do coração, porque o coração é um órgão importantíssimo na nossa vida. O professor Carlos Torres Pastorino, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, numa obra intitulada Impermanência e Imortalidade, traz uma página que chama Cérebro e Coração. Quem tiver oportunidade, leia, porque são ensinamentos muito importantes para todos nós. Diz o professor Pastorino que a cardioenergética é uma ciência nova que vem ganhando muitos adeptos e se baseia em experiências, em estudos do comportamento do ser humano em diversas situações. E os adeptos e os estudiosos desta ciência cardioenergética entendem que o coração é algo mais do que uma bomba que faz com que o sangue circule por todo o organismo.
Dizem esses estudiosos que o coração é dia de gestação. 100.000 vezes por dia, o que dá mais ou menos 40 milhões de batimentos no ano. E quando ele cessa, a vida física termina. Então o coração, ele tem uma importância na vida além do que nós estamos pensando. E esses estudiosos dizem que o coração tem uma energia, que é uma energia vital, e que essa energia, ela pode ser permutada entre as criaturas. Nós podemos intercambiar a energia que vem do coração. Nós podemos, através do nosso cérebro, enviar ondas mentais, carregadas ou não, de vibrações positivas ou negativas, e essas vibrações encontrarão nas pessoas a quais nós tivemos enviando essa vibração, encontrarão a resposta que nós estamos mandando, fazendo com que essas criaturas, em recebendo essa vibração, esse pensamento, possam melhorar de vibração, alguma enfermidade que eventualmente possua, a atividade que esteja realizando. Então, Jesus utilizou 27 vezes o termo coração nos evangelhos. São 27 menções sobre o coração. Não é o que entra pela boca que faz mal, mas é aquilo que sai, porque o que sai procede do coração. E é dali que saem os assassínios, as maledicências, as fornicações. É por causa da dureza do vosso coração. E o Pastorino diz que esse estudo está trazendo como verdade um ditado antigo, que quando nós tivéssemos dúvidas sobre alguma coisa, nós ouvíssemos a voz do nosso coração. Isso muitas vezes nós temos ouvido falar. Quando nós temos que tomar alguma decisão, alguém diz, não, escuta o que está falando do seu coração. Então eles chegam à conclusão que o coração pensa. E dá como exemplo a oração. Quando nós estamos orando, quando nós estamos numa vibração positiva, tudo o que sai da nossa mente está carregado de amor. Estando carregado de amor, quando nós oramos, irá levar os benefícios para alguém. Então, o Torres Pastorino diz que isso é muito explicado através dos ensinamentos doutrinários, que o cérebro, a mente, pensa, emite a onda mental através do cérebro, pelo coração, utilizando os centros vitais coronário, cardíaco, e essa vibração carregada de amor, ela vai encontrar o perispírito da criatura que nós estamos vibrando, o perispírito decodifica essas vibrações, transfere para o organismo físico e a criatura recebe os benefícios. Estudos feitos em faculdades de medicina trouxeram conclusões de que uma parte de pacientes recebendo preces ficou assim, assimilando a medicação e recebendo o tratamento, recuperando-se muito mais rapidamente do que a parte dos pacientes que apenas recebia a medicação.
Então, nós sabemos que o coração tem uma importância muito grande. E o coração é a sede do sentimento. Então, por isso, Jesus coloca nas bem-aventuranças a pureza do coração, porque verão a Deus. Quando nós atingirmos esse estágio de coração limpo, de coração puro, nós encontraremos Deus. Para nós entendermos, para nós compreendermos isso, nós precisamos tirar de dentro da nossa mente a concepção antropomórfica de Deus. Porque o homem criou Deus como se fosse sua imagem e sua semelhança. Mas nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E Jesus disse: Deus é Espírito, e em Espírito deve ser adorado. No livro dos Espíritos, nós vimos já em estudos diversos realizados, e aqui também já deve ter sido realizado estudo do livro dos Espíritos, que o Espírito, quando atinge o grau maior, ele trabalha como co-criador, vai auxiliar Deus na manutenção do equilíbrio do universo. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, quer dizer que terão o contato com Deus, estando purificado, mas trabalhando como co-criador, auxiliando Deus, auxiliando o Pai, auxiliando o Criador na manutenção do equilíbrio do universo. Nós, quando alcançarmos, quando atingirmos esse estágio, nós encontraremos Deus dentro de nós mesmos, dentro do nosso coração. E o nosso coração está aguardando esse momento. Depende de cada um de nós. As lições, os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus nos trouxe, nada tem que nós não tenhamos condição de alcançar. Depende das orientações que Jesus nos deixou, a fim de que nós realmente possamos encontrar o reino de Deus. E o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. As criancinhas, as pessoas que estão momentaneamente, temporariamente desviadas do caminho do bem, a infância psíquica da humanidade, conforme diz João Evangelista, e grande parte dessa humanidade somos nós mesmos. Nós temos necessidade constante, diária, de colocarmos Jesus dentro de nós, de colocarmos esses ensinamentos e nós realizarmos a nossa caminhada escolhendo o melhor, escolhendo aquilo que muitas vezes não é o que atende aos sentidos, não é o que atende às paixões, não é o que atende à matéria, mas é o que é melhor para o nosso espírito. Muitas vezes a criança recebeu o Evangelho, recebeu tudo. Está caminhando para ser um homem de bem, mas chega na sociedade, ela tem tudo para se transformar, para fazer parte daquelas criaturas
que verão a Deus, mas o mundo as transforma. Ela quer, mas ela não consegue. Então, o esforço que todos nós temos que fazer em conjunto é nós, de mãos dadas uns com os outros, estarmos sempre alertas, no sentido de que, juntos, nos auxiliando, nós estaremos auxiliando o plano espiritual, que está contando com cada um reformado, com cada um transformado, liberto das suas imperfeições, para auxiliar nesse mundo que se aproxima, para auxiliar nessa fase da transformação. E é em cada um que a espiritualidade superior está colocando as suas Nós vimos nesse capítulo, quando fala das criancinhas, a importância de nós realmente nos prepararmos, eliminando do nosso íntimo as imperfeições e colocando na nossa vida tudo aquilo que é o ensinamento maior de Jesus. O amor a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a nós mesmos. Se nós conseguirmos realizar esse intento, nós estaremos preparando o nosso mundo de paz, o nosso mundo de felicidade. Dizem muitos que nós estamos passando por momentos finais, por momentos de julgamento, de momentos na terra que exigirão muito sacrifício. Mas nós entendemos com Jesus, quando ele diz que quando vier em toda a sua essência, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, e fizer reunindo todas as nações, como o pastor faz com as suas ovelhas, deixando as ovelhas de um lado e os bodes do outro, ele dirá: vinde à direita, vós que atendeste às minhas necessidades, pois eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber, eu estive nu, me vestistes, eu estive sem casa, me alojaste, estive enfermo e fostes me visitar, e eu estive preso e fostes me assistir. E eles dirão: mas quando foi que nós fizemos isso, Senhor? E Jesus responde: todas as vezes que atendestes ao mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E vinde à esquerda, vós que praticastes a iniquidade, pois eu tive fome, não me destes de comer, sede, não me destes de beber, nu, não me vestistes, doente, não me visitastes, desalojado, não me abrigastes, e prisioneiro, e não fostes me dar assistência. Mas quando foi que nós fizemos isso? Todas as vezes que deixastes de atender ao mais pequenino desses meus irmãozinhos, foi a mim mesmo que deixastes de fazer. Então, nós temos aí tudo aquilo que nós devemos realizar na nossa vida. E tudo se resume praticarmos, dando alimento àquele que tem fome, descedentando aquele que tem sede, vestindo o nu, visitando o enfermo, visitando o que está prisioneiro, alojando o que está desabrigado. Nós não podemos passar na nossa vida
vendo o sofrimento alheio e passando ao largo. O ensinamento de Jesus é bem claro. Nós devemos colocar em prática, tirando das nossas vidas tudo aquilo que é a causa da nossa infelicidade, das nossas frustrações, do nosso desequilíbrio, das nossas enfermidades. Eliminando a avareza. Quantas criaturas nós vemos que não distribuem uma migalha para aquela criatura que está passando fome? O orgulho. Quantos se dispõem a abrir a porta para receber alguém dentro de casa? O egoísmo. O comodismo, nós sairmos do conforto das nossas casas para visitar um enfermo. Aqueles que têm o coração duro, a dureza do coração. Não, mas matou, é um criminoso, tem que sofrer. É o nosso irmão. É alguém que, na realidade, será espírito puro um dia. Das ovelhas confiadas a Jesus, nenhuma se perderá. São os ensinamentos que nós temos recebido. É o ensinamento que Jesus nos dá para nós encontrarmos a paz, nós encontrarmos a felicidade. Se nós realmente queremos encontrar a solução para os nossos problemas, sejamos puros e consigamos viver a nossa vida semelhante às criaturazinhas, às crianças, na sua humildade, na sua simplicidade, no seu amor, na sua inocência, na sua busca de conhecimento, na sua doçura, na sua compreensão, na sua simplicidade. É exatamente isso que Jesus espera há 2000 anos de cada um de nós. Porque não é aquele que bate no peito e diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é o exercício do amor. Amemo-nos uns aos outros como Jesus nos ama. E que Jesus nos abençoe sempre. Nós agradecemos o Toninho, que ele leve o abraço dos nossos companheiros, que ele possa estar completamente restabelecido e que Jesus possa ampará-lo sempre, para que ele possa sempre trazer essa palavra doce, essa palavra amiga para todos nós. Que Jesus o ampare sempre. Leve o nosso abraço aos seus companheiros, lá da Casa da Prece. Então nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião. Pediria aos companheiros colaboradores do passe que se dirigisse rapidamente para a Câmara de Passe para nós darmos sequência à nossa reunião. Estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra
as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja. Oh, que assim seja. Vai como um vento solto numa campina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui neste chão, aos pés desse homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria, jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Cheio de amor e fé, ele é nosso irmão, aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. Tem sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado, e tudo que ele ensina em seu coração ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro ou Paulo ou se é João. Só sei que é um homem bom porque tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por
pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. As perguntas que eu me faço são levadas ao espaço, e de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi. Quem me dera que as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos conhecidos, descobrissem que se amam e se unissem na verdade dos amigos. E no topo do universo uma bandeira estaria no infinito iluminada pela força desse amor, luz verdadeira dessa paz tão desejada. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. E eu penso nas razões da existência, contemplando a natureza nesse mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos. Se as cores do universo pelos campos é que flores diferentes vivem juntas, e a voz dos ventos na canção de Deus responde todas as perguntas. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem, pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu.
Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, no renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Meus irmãos, caminhando para o final de nossa reunião, só nos resta agradecer